A bola da Copa já rola pelo mundo. Atrás dela, os craques e os repórteres da Globo em Avelino, Itália e Alemanha Ocidental. Em Montevidéu, nós fomos ver o desafio entre o toque de bola do Uruguai e a força da Polônia. Aqui da cidade de Braga, a preparação da seleção portuguesa. O melhor de Portugal e Alemanha Oriental. Em Elche, nós acompanhamos a força da nova seleção espanhola. No jogo que reuniu 2 classificados para o México, Espanha e Bélgica. A caminhada da torcida brasileira para Guadalajara num samba que já vem fazendo sucesso. Mas esse ano, estou certo, estou seguro, tá caindo de maduro e o Brasil vai faturar. Um craque da Argélia que vai enfrentar o Brasil na Copa do México é ídolo em Portugal. Daqui a pouco vocês vão me conhecer melhor. No final do programa, em entrevista exclusiva, o técnico Tele Santana vai contar tudo sobre a primeira semana de treinos da seleção aqui na Toca da Raposa. Fazia tempo que eu não vinha à seleção, mas fiquei satisfeito por ter voltado, lógico, né? Encontrei gente nova, velhos amigos e bastante treinamento. E o dia a dia da nossa seleção você vai ver agora. Dia 14, sexta-feira, na sede da CBF Rio, Tele Santana anuncia a convocação de 29 jogadores. Surpresas, as voltas de Leão e Dirceu. Dia 17, segunda-feira, no Hotel Sheraton Rio, a apresentação dos jogadores convocados ao técnico Tele. Dia 18, terça-feira, ainda no Rio Hospital da Lagoa, começam os exames médicos. Tudo ok com a saúde dos craques. Dia 19, quarta-feira, no Itanhangá Golf Clube, o primeiro treino da seleção, no dia do aniversário, 32 anos de Sócrates. À tarde, no estádio do Flamengo, começam os treinos físicos com o professor Gilberto Tim. Depois do trabalho, mais festa para Sócrates. Dia 20, quinta, treino físico, roda de passes no Itanhangá. A seleção se despede do Rio. À noite, chegada a Belo Horizonte com a festa para o mineiro Marinho. Dia 21, sexta, bola no pé da seleção. Dia 22, sábado, é dia de visita dos políticos. Uns gostaram e tiraram fotos. O professor Gilberto Tim e outros protestaram. José Altafini, o Mazola, foi o centroavante titular do Brasil nas 2 primeiras partidas da Copa da Suécia. Marcou 2 gols contra a Áustria e depois da Copa acabou vendido para a Itália. Vive lá até hoje e o repórter Ricardo Pereira foi bater um papo com ele. Nós estamos aqui na Itália com José Altafini, o Mazola, campeão do mundo pelo Brasil em 58, ídolo do Juventus de Turim nos anos 60. O Mazola vive aqui há 28 anos, conhece muito o futebol italiano e pode nos contar o que mudou na esquadra azurra da Copa da Espanha para hoje. Bem, a Itália, quando foi para o Mundial de 82 na Espanha, era uma surpresa. Ninguém podia pensar que a Itália podia ter ganho o Mundial de 82. Hoje, todo mundo espera de jogar contra a Itália, naturalmente, e jogando com maior atenção. Inclusive, a Itália, nesses últimos tempos, não teve muito sucesso. Inclusive, não disputou a Copa Europa e fez muitos testes com vários jogadores até o presente momento. O time italiano vai ser muito diferente daquele que ganhou a Copa na Espanha? Bom, eu acho que o Bearzot tem na ideia dele é de formar a equipe mais ou menos à base de 82. Eu acho que ele é muito grato aos jogadores que ganharam o Mundial da Espanha e, inclusive, ele também foi grato aos jogadores que disputaram na Argentina em 78. Ele é muito tradicionalista. Eu penso que esses jogadores de hoje, esses jogadores como Tardelli, Rossi, seguramente vão ser chamados e vão ser escalados. Na tua opinião, se você tivesse que arriscar hoje, qual a escalação da seleção italiana, titular absoluto? Bom, eu acho que quem vive dentro do futebol aqui na Itália, que segue muito, não pode deixar de concordar comigo que a seleção italiana já está formada e que posso dizer até os nomes. É o Bordon, Bergomi, Scirea e Cabrini. Bagni e Viercomo, Conti, Tardelli, Rossi, De Gennaro e Altobelli. Isso, naturalmente, se esses jogadores estiverem em forma. A verdade é que a Itália está treinando duro e de forma planejada. Desta vez, o trabalho do professor Leonardo Vecchietti é tão ou mais importante do que do técnico Enzo Bearzot. Vecchietti é o homem que acompanha os estudos feitos por especialistas em um laboratório de cardiologia da Itália.
São 48 horas de eletrocardiogramas dos jogadores selecionados, que estão sendo analisados para determinar como será a preparação do time. Bearzot, malandro, tenta disfarçar. Quando não há brasileiros por perto, ele diz que Tele Santana terá problemas se levar ao México o mesmo time da Espanha. Quando nós perguntamos, veja só o que Bearzot responde. Eu concordo com os que dizem que no México vai se dar melhor quem gastar menos energia. No caso, o futebol sul-americano. Energia física, questo movimento é o calcio sul-americano. E no estádio de Avellino, uma cidadezinha no sul da Itália, a seleção italiana começa a caminhada para o México, para tentar o bicampeonato. Itália e Alemanha Ocidental, uma repetição daquela final da Copa da Espanha. E foi explorando principalmente a força e a presença marcante no jogo aéreo da dupla Serena-Altobelli, que a Itália partiu para cima, tentando decidir o jogo contra a Alemanha em Avellino logo nos primeiros minutos. A pressão italiana serviu para a Alemanha mostrar que está muito bem na defesa. Uma defesa onde o gigante Briegel, jogando de volante, se destaca. Ataque italiano, defesa alemã. A chuva caindo sem parar, o gramado cada vez mais pesado e as jogadas a cada minuto disputadas com mais vigor, numa autêntica final de Copa do Mundo. Neste lance aí, por exemplo, a disposição de parte a parte foi tanta que na briga pela bola, quem quase acabou levando a pior foi o juiz. Tanta disposição acabou fazendo algumas vítimas. Vítimas da violência, como Altobelli, que saiu do campo mancando. Vítimas do cansaço, como Bani, que não resistiu à dor das câimbras. Nos bancos de reservas, enquanto Bearzot fumava o cachimbo cheio de preocupação, Beckenbauer ficou de pé, sem sentar um minuto. Depois da pressão dos primeiros minutos, a Itália aproveitou uma falha da defesa alemã, que se adiantou para provocar o impedimento, e abriu o marcador aos 31 minutos. Gol de Serena. Itália 1 a 0. A Alemanha empatou 5 minutos depois, numa cobrança de falta. O goleiro Galli armou mal a barreira e ficou fácil para o alemão Erger. Ele tocou por cobertura junto à trave direita. 1 a 1. No segundo tempo, o gramado ficou pior e o jogo mais duro ainda. Aí valeu o vigor físico e a habilidade do grandão Briegel. Ele escapou pela esquerda e quando sofreu a marcação, caiu. Cavou o pênalti e levou. Matthaus cobrou com categoria. Alemanha 2, Itália 1. Fim de jogo. Alemanha 2 a 1. Nós não viemos aqui espionar a Itália, mas tem uma jogada que os italianos usaram e abusaram o tempo inteiro. E se o Brasil encontrar a Itália no México, aí vai uma dica pro Tele. Não é novidade, nenhuma invenção. Mas para quem tem dois atacantes altos, como Serena e Altobelli, é uma jogada ideal. Os laterais ou um jogador de meio do campo caem pela ponta e na altura do prolongamento da linha da grande área fazem o centro. O detalhe é que o centro não é para cabeçada direta. A bola vai sempre endereçada ao jogador que está no segundo pau. Ele então escora para um companheiro que vem de trás. Atenção, defesa brasileira. Se jogarmos contra a Itália, cuidado. Com a altura de Serena e Altobelli. E com as bolas altas. Alemanha e Itália jogaram uma das semifinais da Copa de 70 no México. Um jogo sensacional, que só foi decidido na prorrogação. Um jogador alemão fraturou a clavícula e disputou quase metade da partida com o braço enfaixado. Quem é ele? No próximo bloco, um desafio que sempre dá o que falar. O futebol sul-americano contra o futebol europeu. Uruguai e Polônia em Montevidéu. Semifinal de 70 no México. A Itália venceu a Alemanha Ocidental por 4 a 3. E o jogador que disputou a partida com o braço enfaixado foi Beckenbauer, hoje técnico da Alemanha Ocidental.
Brasil e Itália, final da Copa de 70 no México. O Rei Pelé recebe, enquadra o corpo e rola para o lado. Um montinho caprichosamente ergue a bola, na medida exata para Carlos Alberto Torres, que vinha na corrida. Um momento de ouro da Copa, uma joia do tri brasileiro. Qual é, bicho? Carlos Alberto, capitão do tri, hoje está com 41 anos e vive no Rio. Mas quando lembra da vitória no México, ele prefere falar de um outro lance. O lance que eu considero mais importante na Copa do Mundo de 1970 foi justamente aquela entrada faltosa que eu dei no atacante inglês, Francis Lee. Os ingleses, campeões do mundo, queriam intimidar o Brasil na base da violência. Aí, Carlos Alberto mostrou que o nosso time estava preparado para tudo e sabia também bater, se fosse preciso. Foi um momento decisivo, um passo importante para a conquista da Copa do Mundo. Como capitão do time, tive o prazer, a honra de receber a Taça Júlio Rimet, que naquele momento passava em definitivo para o futebol brasileiro. E realmente foi uma emoção muito grande, um momento que até hoje realmente não dá para esquecer. Não só eu, mas como tenho certeza todos os torcedores brasileiros. Montevidéu, capital do Uruguai. País com 5 milhões de habitantes, mas que só tem 3 milhões vivendo aqui. Os outros 2 milhões estão espalhados pelo mundo. Saíram do país à procura de emprego e melhores condições de vida. Entre eles, centenas de jogadores de futebol. A Federação Uruguaia autoriza mais de 100 transferências por ano para o exterior. Jogadores que vão atrás do dinheiro que anda escasso por aqui. Para formar uma seleção forte, capaz de ganhar a Copa, o técnico Omar Borrás está contando com a volta de pelo menos 14 desses jogadores, a partir do dia 1º de abril. Entre eles figuram 4 em atividade no Brasil: Rodolfo Rodrigues, do Santos, Diogo, do Palmeiras, Dario Pereira, do São Paulo e Rubem Paz, do Internacional. Omar Borrás disse que vai testar todos os jogadores. Pode ficar com os 14, 16 ou só com 8 ou 10. Enquanto os estrangeiros não chegam, o Uruguai vai jogando e treinando com o que tem. Um time de jovens, de garotos até 25 anos bons de bola. E que, apesar de respeitarem a opinião do técnico, fazem uma exigência aos que vão retornar. Bócio diz que cada jogador deve se sacrificar pela seleção. Aguilera vai além. O jogador uruguaio deve estar sempre disposto a jogar a própria vida. Ao contrário do Uruguai, a Polônia está quase pronta para a Copa. A Polônia chegou a Montevidéu na véspera do jogo com o Uruguai. Depois de 3 jogos na Argentina, seria o 4º jogo em 8 dias. Não deu nem tempo para treinar. Qual é a utilidade de se fazer uma excursão nesta época pela América do Sul, jogando tantas vezes seguidas? Na Polônia é muito frio nesta época, respondeu Anton Pierniczek. Por isso trouxe o time até a América do Sul. Aqui tentamos encontrar as condições de clima e de desgaste físico que iremos enfrentar na Copa do México. Os times em campo no Estádio Centenário. É o 4º jogo da Polônia na excursão pela América do Sul. E a hora da verdade para os novos do Uruguai. O Uruguai começou o jogo cheio de entusiasmo, partindo para o ataque. Acabou por se esquecendo da defesa. E aí, numa jogada rápida pela ponta esquerda, Smolarek cruzou para Baran, livre na frente do gol. Polônia 1-0. O Uruguai se perturbou e só começou a reagir nos últimos minutos do primeiro tempo. Aos 34, teve este chute de Salazar. Aos 35, depois do chutão do goleiro Alves, o baixinho Aguilera perdeu uma boa chance diante do gigante Vantzik. Aos 44, a pressão do Uruguai já era total. 21 jogadores no campo da Polônia. Na bola alta, o goleirão polonês foi lá em cima, segurou firme e logo depois acabou o primeiro tempo. Rechazó Pavlak, sale guardameta. Allí cae con la pelota
el número 1 de Polônia. No segundo tempo, o Uruguai voltou com mais presença no ataque ainda. Depois dessa falta, logo aos 5 minutos, a torcida acordou e passou a incentivar o time. Era só pressão na área da Polônia. 11 minutos. A melhor jogada do ataque do Uruguai. Salazar invade a área e chuta cruzado. O goleiro salva e a Polônia inicia o contra-ataque rápido. Quase sai o segundo gol. Por pouco, Smolarek não marca. Atención, se va solo Smolarek. Llega el remate. Sacó bien desde la raya. Pega. Finalmente, aos 15 minutos, depois de uma boa troca de passes, o Uruguai chegou ao empate. Gol de Bócio, o único desses 11 jogadores que tem vaga garantida de titular para a Copa. Aguilera, Bócio, rematou. Golaço de Bócio. Mas outra vez o Uruguai mostrou que vai precisar da experiência dos que estão no exterior. O time ainda estava vibrando com o empate quando sofreu o segundo gol. Novo passe de Dzekanovski para outro gol de Baran. Polônia 2, Uruguai 1. Gol outra vez de Baran, el número 7. Estava difícil para o Uruguai conseguir alguma coisa. Mas aos 34 minutos, a Polônia cometeu esta falta perto da meia-lua. Depois da cobrança, o goleiro Vantzig não segurou e o 10, Salazar, entrou rápido para marcar. Uruguai 2, Polônia 2. Festa dos jogadores que foram comemorar com a torcida. Festa do bom futebol que faz este pequeno país sonhar alto. Sonhar com a conquista da Copa do Mundo no México. Na Copa da Espanha, em 82, um jogador da Polônia, que também vai estar na Copa do México, marcou 3 gols numa só partida. Que jogo foi esse? E quem é o jogador? O dono da bola do futebol da Argélia. O Brasil vai tê-lo pela frente na Copa do Mundo no México. Ele é Madjer. Você vai conhecê-lo melhor. O jogador da Polônia que marcou 3 gols numa só partida na Copa da Espanha foi Zbigniew Boniek. E o adversário da Polônia foi a Bélgica. Placar final, Polônia 3, Bélgica 0. Portugal! Depois de 20 anos, a Seleção Nacional de Portugal volta a disputar uma Copa do Mundo. E isso motivou muito o torcedor português, que veio em peso prestigiar esse jogo contra a Alemanha Oriental no estádio 1º de Maio, aqui em Braga. Esse foi o primeiro gol da Alemanha Oriental. Repare a falha da zaga portuguesa. Tom, uma das grandes revelações do time alemão, bate forte, fazendo 1-0. Este foi um dos poucos ataques de Portugal no primeiro tempo. Bola levantada da direita por Carlos Manuel. Gomes tenta de bico, mas bate para fora. Os alemães encurralavam o já desorientado e desentrosado time de Portugal. Repare a fuga de Líberos pela esquerda, o cruzamento para Kirsten. Centroavante completamente só, faz 2-0 Alemanha Oriental. Nesse ritmo tinha que acontecer o terceiro gol, né? Aos 32 minutos a jogada foi toda de Ernst, número 10. Veja como estava fácil. O Jaime Pacheco estava no chão. Esse aí de Portugal. Na saída do goleiro Bento, o toque fatal. Alemanha Oriental 3-0. Depois do terceiro gol, a torcida portuguesa não perdoa. Começa a vaiar a seleção nacional. Ouça só. Início do segundo tempo. O líbero Nunes, número 8 de Portugal, meio careca, até que veio animado e chegou a ameaçar o goleiro Miller. Perdida por parte de Portugal. Excelente jogada. Os alemães estavam tranquilos com 3-0. Os portugueses pareciam que cresciam em campo, até chegaram a cavar um pênalti. A bola está com o lateral esquerdo Inácio dentro da área. Você viu a entrada do alemão. O juiz Lamo Castilho deu pênalti. Fernando Gomes cobrou bem, como deve, e fez o único gol de Portugal.
Os portugueses tentaram no final, mas com 1,80 m de média de altura para a zaga alemã, ficou difícil. Fim de jogo, Alemanha Oriental 3, Portugal 1. A torcida deixa o campo de Braga reclamando muito. A seleção podia estar a jogar como noutros tempos. O que é que o senhor Torres, treinador, seleciona por simpatia, não seleciona os valores? O que é que falta à seleção de Portugal? Falta mais tempo, mais horas de treino, mais entrosamento para poder combater esta equipa que está altamente mecanizada. O que está a faltar é tudo, é no plantel todo, é começar no guarda-redes, que já estão todos velhos e temos que meter uma seleção em condições jovem, como o Brasil fez. Cidade do Porto, Portugal. Aqui vive e joga uma das maiores estrelas da seleção da Argélia, aniversário do Brasil na Copa. O seu nome, Rabah Madjer. Rabah em argelino quer dizer vencedor. Madjer, nascente de água. Ele tem 27 anos, joga como falso ponta direita. É a segunda Copa consecutiva de Madjer e da Argélia. Na Espanha, a Argélia caiu fora, mas antes venceu o Chile e a poderosa Alemanha Ocidental. Você acredita numa classificação da Argélia? Como é que está jogando a sua seleção? Não. A seleção da Argélia... Bem-humorado, Madjer diz: não, eu não posso dizer como a Argélia vai jogar na Copa do México. É claro que eu acredito, mas eu não posso dizer para você. Você me parece um espião. Madjer mora nesta rua do Porto, neste prédio de apartamentos, com a mulher e a filhinha de 5 meses, com quem gosta muito de brincar. Mas quando veste a camisa do Porto, Madjer se transforma. Ele é ídolo da torcida. Neste jogo, Porto 5, Braga 1, ele foi o melhor em campo. Olha só o que dizem os seus companheiros de time. Um jogador de muita técnica, muito habilidoso, sabe fazer gols por cobertura, como ele tem feito aqui, gols maravilhosos, sabe bater muito bem faltas. Veja esta bola parada. Foi o primeiro gol de Madjer no jogo. O Porto fazia 3-0. Em termos ofensivos, é um jogador capaz de jogar sobre o lado direito, capaz de jogar sobre o lado esquerdo, capaz de, no meio campo, organizar, lançar e chutar. Esta arrancada só podia acabar em gol. O segundo dele, o quarto do Porto. A bola maior do Madjer é quando ele parte com a bola dominada, intermediária, e procura no encontro direto 1 contra 1, ele dificilmente perde essa bola. Veja como ele se apresenta e como ele vai cruzar para Juari fazer o último gol do jogo. Madjer agradece a torcida do Porto e corre em busca da consagração no Mundial do México. O jogador que marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Islândia no ano passado é o único titular que continua no time desde 82. Quem é este jogador? A Espanha passa pela sua melhor fase em 20 anos. Vamos ver os seus ídolos, o seu estilo e a Espanha em ação contra a Bélgica, com a análise do técnico Mário Lobo Zagallo. Mas isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Rafael Gordillo é o único jogador titular da Espanha na Copa 82 que ainda mantém a posição no time. Foi de Gordillo o gol da vitória sobre a Islândia, gol que valeu a classificação da Espanha para o Mundial do México.
Estamos na Espanha, terra do primeiro adversário do Brasil na Copa do México. A seleção espanhola hoje está entre as melhores da Europa. É uma seleção bem diferente daquela que fracassou jogando em casa o Mundial de 82. Um Mundial que não deixou saudades para os espanhóis. Para eles, durou 5 jogos apenas. Depois da 4ª partida, vencida pela Alemanha, a Espanha já sabia que estava fora da Copa. Um ano mais tarde, em 83, uma dúzia de gols começou a tirar a Espanha da crise. Precisando de 11 gols de diferença, a seleção espanhola venceu Malta por 12-1 e passou às finais do Campeonato Europeu de Seleções. Em 84, decidiu o título com a França. Perdeu de 2-0. Mas para a Espanha, o vice-campeonato foi um triunfo. Os jornais deram à derrota o destaque de uma vitória. O ano passado, 85, a Espanha disputou as eliminatórias da Copa, contagiada por esse espírito vencedor. A Islândia saiu na frente no jogo decisivo em Sevilha, mas a seleção espanhola reagiu. Fez 1 e fez 2 gols. Terminou em primeiro lugar no seu grupo. Estava outra vez na Copa. As manchetes no dia seguinte só falavam dessa vitória. Mas quem era esse time espanhol vencedor? De todas as seleções que vão à Copa do México e que também participaram do último Mundial, a seleção da Espanha é a que mais mudou. Há um outro grupo de jogadores e um novo líder, o técnico Miguel Muñoz. Ele tem 64 anos e é o técnico espanhol que mais títulos possui. Com o Real Madrid, foi 9 vezes campeão nacional e uma vez campeão mundial interclubes. É um técnico de coragem. Aos poucos, afastou da seleção os antigos ídolos. Está formando outros para o torcedor da Nova Espanha. Maceda, 28 anos, era reserva até Muñoz assumir. Hoje é um dos goleadores, mesmo sendo zagueiro. Seu forte, a cabeçada, é o mais alto do time. Zubizarreta, 25 anos, é o novo goleiro, bem mais regular e seguro que Arconada. Vitor, 28 anos, é o motor do time, está em toda parte. A seu lado, no meio-campo, tem Francisco, 23 anos, o homem que distribui o jogo. Júlio Alberto é um coringa, para a lateral, a meia esquerda ou o meio-campo. E Butraguenho, 22 anos, é o mais jovem titular. Dele, Muñoz espera a criatividade e os gols para fazer da Nova Espanha uma equipe campeã. Agora chegou a hora da ação. Vamos ver como é esse futebol espanhol dentro de campo. O jogo contra a Bélgica vai começar agora, com a análise do técnico Mário Lobo Zagallo. A seleção da Espanha mostrou nesse jogo contra a Bélgica o que realmente vai desejar numa Copa do Mundo. Já começou fazendo uma marcação por pressão e aos 15 segundos a defesa belga foi obrigada a devolver a bola ao goleiro. Na jogada seguinte, a seleção da Espanha voltou fazendo a mesma marcação por pressão. Vocês veem perfeitamente os 4 jogadores bloqueando, não deixando que a seleção belga evoluísse do seu meio-campo para o ataque. Vocês percebam perfeitamente até o ponta de lança Salinas roubando a bola e já fazendo um contra-ataque perigoso. Lamentando a bola dada em offside para o Michel que penetrava. Agora o ataque pela esquerda com o Camacho evoluindo e já sofrendo uma falta. O próprio Camacho bateu, houve uma defesa belga e a bola caiu naquele homem que fica no rebote, que é o Michel, chutando muito bem e numa grande defesa do goleiro belga, colocando a corte. E desse escanteio agora sai o primeiro gol da partida. De fato vai sair o gol, mas não é um gol marcante, porque é um lance inesperado, é um gol ocasional, porque normalmente quem cabeceia e faz o gol, aí no caso, é o Maceda ou o próprio Goicoechea. E quem cabeceou foi o Francisco e no rebote o Butraguenho acabou conquistando o lance de coxa, fazendo assim o gol inaugural da partida. Agora nós estamos vendo o ataque belga e a proteção dentro do seu próprio campo. A Espanha se protege bem, não deixando a seleção belga evoluir. Outra situação importante, os zagueiros no ataque. E vocês prestem atenção no Maceda, a movimentação do Maceda, que é o número 4, que está ali bem grande, que vocês estão vendo. Ele vai por trás e se a bola chega a ele, é um gol certo dentro de uma Copa do Mundo. É de outro lado agora. Não chegou perigo, mas o Antunes estava livre, né, não tem dúvida, é o tipo da jogada forte.
Essa bola parecia dominada pela Bélgica, mas o Salinas foi muito esperto. E ele tem boa velocidade e tranquilidade. Vejam só esse lance dentro da área, como ele dribla com tranquilidade e acaba fazendo um grande gol, o segundo da Espanha, dando assim uma tranquilidade à seleção espanhola. Agora já o segundo tempo. E vemos o Salinas se deslocando pelo setor direito, dando um bom drible e fazendo um lançamento bom para o Michel, e numa boa defesa do goleiro belga. Muito versátil o Salinas, né? É um jogador que cai pela esquerda e pela direita, mostrando assim a sua qualidade. Você vê como é que eles visam a jogada pelo setor esquerdo. É impressionante. Ou com Camacho, ou com Julio Alberto, ou com Salinas, ou com Butagueiro, mas estão sempre tentando. É uma jogada típica e de grande vitalidade e força dessa equipe. Outro escanteio. O que acontece nessa jogada? Os dois zagueiros na área, Macedo e Goicoechea. O córner não foi bem batido, porque não explorou a altura do zagueiro. Já nesse outro córner, isso vai acontecer. Quer ver só? Quem bate o córner é o Michel. O mesmo... Saiu o lance do gol, e que é a jogada forte dessa equipe de córner. Porque sempre vem os dois backs, o Macedo e o Goicoechea, e com o Salinas, acontece sempre uma jogada perigosa. Esse foi o 8º gol de Macedo na seleção. Ele é o artilheiro da Espanha na era Munhoz. E aí o final do jogo. Espanha 3, Bélgica 0. O resultado que deu mais moral para esse time espanhol. Que com certeza agradou muito a sua torcida. Sagava, a sua conclusão final sobre o time da Espanha. Um adversário sério para o Brasil na estreia da Copa. Do meu ponto de vista, eu creio que será. Porque ela mostrou um espírito de luta fora do comum. Uma equipe que, mesmo ganhando a partida de 3-0, ela não se entregou nunca, porque uma equipe normalmente ela se acomoda dentro de campo. Então isso é um verdadeiro treinamento pensando no México. Eles não ficaram só pensando nesse jogo, porque senão havia uma acomodação. E apesar das modificações, a equipe não decaiu de produção. Isso mostra união, o que é importante em futebol. Agora, estamos numa temperatura de 13 graus. Será que no México, a 35, 30 graus ao meio-dia, essa equipe vai corresponder com essa condição física? Gerson, o canhotinha de ouro, só não disputou uma partida na campanha do Tri em 70 no México. Que partida foi essa? E quem entrou no lugar de Gerson? Em entrevista exclusiva, o técnico Tele Santana vai contar tudo sobre a primeira semana de treinos da seleção aqui na Toca da Raposa. Daqui a pouco, no final do programa. Foi Paulo César Lima, o Caju, número 18 no Brasil, quem entrou no lugar de Gerson contra a Inglaterra. Paulo César deu passe para Tostão iniciar a jogada do gol marcado por Jairzinho. O único gol do jogo. Quem vai pro México aí? Eu vou também. Vamos pra Guadalajara? A grana tá curta, a vida tá cara, mas lá vamos nós pra Guadalajara. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. Já preparei minha bandeira brasileira, já pendurei minha camisa no varal.
verde e amarela como a nossa seleção. Vai ter outro carnaval, Brasil tetracampeão. Verde e amarela como a nossa seleção. Vai ter outro carnaval, Brasil tetracampeão. Não tem Espanha, nem Argélia, nem Irlanda. A gente anda já cansado de esperar. Mas esse ano, estou certo, estou seguro, tá caindo de maduro e o Brasil vai faturar. Mas esse ano, estou certo, estou seguro, tá caindo de maduro e o Brasil vai faturar. A grana tá curta, a vida tá cara, mas lá vamos nós pra Guadalajara. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. A grana tá curta, a vida tá cara, mas lá vamos nós pra Guadalajara. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. 86, haja coração, mais uma vez, erga a taça, capitão. O que aconteceu? Você já imaginou como é a alimentação de um jogador da seleção brasileira? Pois pode pensar no que tem de melhor, em fartura e numa comida escolhida e preparada com muito carinho. Quero uns 20 quilos de abóbora, madura e bem vermelhinha. Vou fazer um doce de abóbora com coco. Será que essa tá? Tá vermelhinha. Não tá muito vermelha, não. Eu gosto mais daquela outra vermelhinha. Uma caixa de maçã. O seu Mário é funcionário da CBF há 17 anos. prata, ele já foi a 4 Copas. Ele nasceu no estado do Rio e tem 3 filhos. Mas quem ele vai alimentar nos próximos meses são os jogadores da seleção. Ele é o cozinheiro da seleção brasileira. Só usa mais o alho para fazer o quê? Tem algum jogador que gosta de filé ao alho e óleo. O Zico é especialista em filé ao alho e óleo. Então vai o alho aí de 100 mil o quilo pro Zico. Pode pegar aí pra ele. Você sabia que é pra seleção isso aí? Sim. Sabe não? É pra seleção, é pro Zico. Então capricha aí no alho pro Zico. Quem é o jogador que come mais? É o Éder, o Toninho Cerezo, come, cachorro. E quem é que come menos? Eu acho que é o Sócrates. Bom, segundo o seu Mário, isso aqui dá só para 3 dias, né? Ele não vai guardando aí, seu Mário. Ele não pode informar pra gente quanto é que ele gastou, mas pelas contas eles gastaram só de legumes e frutas cerca de 5 milhões de cruzeiros, sem contar a carne, né? E o seu Mário informou pra gente também que aqui os jogadores vão consumir 20 quilos de carne por dia, 4 quilos de feijão, 8 quilos de arroz, não é isso? E mais ou menos 15 litros de leite. Qual é o cardápio dos próximos 3 dias? Você pode dizer pra gente? Arroz, feijão e salada de legumes, isso é todo dia, não falível. O dia que se não tiver feijão, eu apanho. Arroz e bife? Aí tem bife, carne assada, frango grelhado. A seleção brasileira não tem um dietista. O responsável pela alimentação dos jogadores é o cardiologista Ricardo Vivacqua. O jogador brasileiro, como aliás todos nós, estão muito acostumados ao nosso clássico feijão, arroz, bife, batata e salada, e nós nunca fugimos desse padrão alimentar. A orientação principal de tudo isso é deixar a pessoa bem à vontade, inclusive na alimentação, né? Então, sabe exatamente o que necessita e escolhe o tipo de alimentação que prefere. Feijão corre muito, feijão só dá corrida, lasanha que dá gente forte, não é? Feijão faz ele correr, lasanha vai ficar forte. Então. Acho que um feijãozinho é essencial, né? A gente que é acostumado a comer feijão, não pode viver sem ele. Então esse é o pretinho que satisfaz, né? Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz. Ontem, hoje, sempre, feijão, 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 o preço que satisfaz. No último programa, Como Vai a Seleção, o técnico Tele Santana esteve conosco dizendo dos seus planos, da convocação que ele faria alguns dias depois. Agora nós já temos uma semana de treinos da seleção no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. E o Tele volta para nos dizer como vai a seleção. Felizmente até agora tudo bem. Tivemos 3 dias no Rio de Janeiro de exames e testes e avaliação. Depois viemos aqui para Tóquio e iniciamos os treinamentos físicos com o Gilberto Tim.
E até hoje ainda estamos fazendo os treinamentos físicos. Devemos iniciar os coletivos na terça-feira, já procurando melhorar a parte técnica e o conjunto em si. Bom, vamos deixar para daqui a pouquinho o treino tático, coletivo, vamos ficar no que foi essa semana. Mas os jogadores já tiveram um primeiro contato com bola, né? Foi para aliviar um pouco a barra deles. Nós, para motivar um pouco mais, no intervalo de um exercício e outro, às vezes o Gilbertinho dá uma peladinha de 2 toques, bem orientado, fazendo com que os jogadores se movimentem bem em campo. Isso dá para matar pelo menos a saudade da bola. E você que orienta, já dá para ir tirando alguma observação mesmo dessa brincadeira, Tele? Dá para sentir quem está bem? Dá para sentir os toques perfeitos dos jogadores, a movimentação constante de todos eles, e sente também alguns um pouco inibidos, principalmente alguns novos, mas isso a gente vai procurando tirar dos jogadores, desses que estão chegando pela primeira vez na seleção, mas dá para sentir que, me parece, tecnicamente, todos já em perfeitas condições, procurando melhorar um pouco mais a condição física. Vamos dividir em 2 grupos aí. Aí não vai maldade nenhuma. Os velhos e os novos. O que você sentiu? Como é que estão os velhos? Estão bem. Fisicamente, alguns preparando para chegar a uma melhor situação, já que não se encontravam muito bem, como é o caso do Sócrates, do próprio Falcão e principalmente o Éder. Esses não estão ainda em cima daquilo que nós desejávamos. O Éder estava parado, né? Parado, mas acontece que o entusiasmo e a vontade é tão grande que nós não temos dúvidas e que dentro de poucos dias, de pouco tempo, nós teremos esses jogadores em perfeitas condições. E os novos? A garotada que você confia também? A garotada toda, me parece, está muito bem. Um pouco inibido ainda o Miller, que é o jogador mais calado do grupo dos novos, o Dida também um pouco. Mas o Dida, nesses 2 toques, ele se apresenta bem e tal. E o Miller se esconde um pouco. Mas é um jogador que ele, durante a permanência na Toca da Raposa, ele vai perdendo um pouco essa inibição. O Brasil inteiro está acompanhando, está vendo o jogador correr, pular, saltar da cambalhota, se matar com o time. Mas ele está esperando a hora da bola, do coletivo. Então chegou a hora da Inconfidência. O Brasil inteiro está querendo alguma dica sua de como é que é esse primeiro coletivo, quem é que fica no time de cima. Diz alguma coisa pra gente. Não, em princípio, é pensamento procurar fazer um time mais ou menos baseado naquela seleção de 82. Junto com a eliminatória? Que não será a equipe definitiva. Isso é um início de treinamento e que poderá o time ser mudado conforme a necessidade ou conforme um jogador sobressaia sobre o outro na posição. Quer dizer, mas para esse início de trabalho, então você teria, se eu estiver errado, você me corrija, se não é você que fala, você teria o Carlos, teria o Leandro, o Oscar... O Moser e quem seria na escala? Não, nós devemos fazer ali uma mescla, né, de jogadores dessa Copa de 82, que nós disputamos, e também das eliminatórias, com alguns jogadores novos, porque nem todos os jogadores foram convocados e nem todos ainda se apresentaram, como o caso dos 4 que jogam na Itália. Mas você começa esse coletivo, por exemplo, com Falcão, Zico e Sócrates? É possível que façamos o meio-campo com esses jogadores, né? Com o Renato, Casagrande e Éder? Não, o ataque pode mudar um pouco. Entre o Miller? Não, talvez uma outra mudança. Eu queria deixar um pouco mais juntos alguns desses jogadores do São Paulo, porque além deles se entenderem bem, eles terão mais confiança jogando entre si numa equipe. Então, e se houver a necessidade, então depois faremos as mudanças. Excursão, Tele, não vamos ter 3 jogos não, acho que só 2, né? Pelo menos até agora não conseguimos o 3º jogo. A Alemanha já vem treinando há mais tempo, já tem uma equipe praticamente definida e nós estamos procurando definir. Mas de qualquer forma, nós vamos fazer uma equipe para jogar e para ganhar, independente de saber quantos graus está fazendo na Alemanha, independente de sabermos que nós aqui ainda estamos numa fase de preparação, não interessa. Vamos chegar em campo com o objetivo de ganhar as partidas. Quer dizer, não tem medo do jogo, e um técnico para dirigir a seleção brasileira e encarar a Copa do Mundo não pode ter medo de nada. Não pode ter medo nem de elevador, né, Tele? Isso foi uma brincadeira que surgiu e, infelizmente, muita gente está acreditando. Eu, até hoje, eu viajei por toda parte, já peguei todo avião, modelo de avião aí, de teco-teco a jumbo, e nunca tive medo de nada. Medo de elevador é demais. Por que disseram que você tinha medo de elevador? Não, aconteceu um caso no hotel agora, eu peguei um elevador e não sei nem se o repórter estava dentro do elevador. E ia descer.
Quando chegou lá embaixo, o elevador não abriu a porta, voltou e foi no último andar. Eu fui, e ao voltar outra vez ao térreo, o elevador tornou a não abrir. Então, quando ele subiu novamente, o primeiro andar que ele abriu, eu saí e peguei outro elevador, né? Mas isso não quer dizer que tenha medo, eu estava querendo descer, eu queria ficar lá embaixo, e acontece que o elevador não parava, e eu não estou aí para passear de elevador, né? Podia ser um pequeno receio, mas medo mesmo? Não, não tenho medo, não. De nada e nem da Copa? Absolutamente. Obrigado, Tele, mais uma vez, por sua presença. O técnico Tele Santana estará conosco novamente no dia 30 de março, no novo programa Como Vai a Nossa Seleção. Ele vai, mais uma vez, dizer como está o trabalho de preparação da seleção brasileira para a Copa do México. Até lá, e a todos vocês uma boa noite.